Olá a todas e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius. Os livros e materiais que eu usei como referência estão na descrição desse vídeo. Hoje vamos falar de Sarah Jane Wolfe. Ela nasceu na cidade de São Petersburgo, no condado de Clarion, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 21 de março de 1875. Ela era a filha do meio, tendo um irmão mais velho, John, e sua irmã mais nova, Mary Kay, que nasceu um pouco mais de um ano depois. No mesmo ano em que Mary Kay nasceu, o pai deles morreu. Jane cresceu na zona rural junto com seus avós. Aos 19, frequentou o Eastman Business College, em Poughkeepsie, e foi treinada em estenografia. Após essa formação, ela passou 10 anos trabalhando como estenógrafa, até que uma crise de nervos no braço direito a impediu de trabalhar. Por conta desse incidente, Jane decidiu se jogar na carreira que sempre a atraiu, que era o palco de teatro. Ela foi para Nova York e lá acabou envolvida com a indústria cinematográfica. Ela fez sua estreia em 1910, quando tinha 35 anos, no Kalem Studios, em A Lad from Old Ireland, do diretor Sidney Olcott. Em 1911, ela se mudou junto com a sua companhia de cinema para Hollywood, na Califórnia. Alguns anos depois, Mary Kay, a irmã de Jane, terminou a escola de enfermagem e se mudou para Hollywood, chegando a trabalhar no mesmo estúdio que a irmã. Essa época, entre 1910 e 1920, foi quando Jane fez a maioria das suas atuações em filmes. Wolfe se tornou uma das principais atrizes da década, aparecendo em mais de 100 filmes, incluindo um importante papel secundário no filme de 1917, Rebecca of Sunnybrook Farm. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para uma compilação de diversos trechos dos filmes em que ela atuou. Por volta de 1913, iniciou o interesse de Jane Wolfe em magia. Em 1917, ela começou a usar a tábua Ouija e foi treinada em escrita automática por um médium chamado L.V. Jefferson. Em 1918, com 43 anos, ela encomendou o Equinox Volume 1, número 1, e o Book 4. Um ano depois, ela começou a escrever para Aleister Crowley. Após 2 anos de correspondências, Crowley convidou Jane para visitar a abadia de Telema, escrevendo: "Eu estarei em Cefalu até o fim de junho. É mais ou menos 40 milhas de Palermo, na costa norte. Você pode pegar um barco direto de Nova York a Nápoles, ou algum lugar perto. Posso te encontrar em Palermo se você me enviar um telegrama quando embarcar, me dizendo o nome do barco e o porto de desembarque. Nápoles é um bom lugar para se encontrar por conta de certas questões mágicas." Em 1920, Jane abandonou sua carreira nos filmes e partiu para Cefalu para encontrar Crowley. Ela permaneceu na abadia de Telema em Cefalu, na Sicília, até 1923. Eu já falei um pouco sobre Cefalu e a abadia de Telema no meu vídeo sobre a Leah Hirsig, então eu vou tentar não me repetir. Mas eu recomendo que assim que terminar de ver esse vídeo aqui, você dê um pulo no vídeo da Leia, para saber mais. Dando um resumo do resumo, Cefalu era uma pequena cidade pesqueira de cerca de 8.000 habitantes no norte da ilha da Sicília, na Itália. Perto da cidade, Aleister Crowley alugou um terreno com uma casa simples e rústica. Crowley idealizava fundar em Cefalu uma abadia que serviria como escola mágica. Os participantes seguiriam um programa de treinamento baseado nos conceitos da Astrum Argento, para que os praticantes manifestassem sua verdadeira vontade através da realização da grande obra. Voltando a Jane Wolfe, ela viajou da costa oeste a leste dos Estados Unidos de trem e depois embarcou em um navio que saiu de Nova York em 12 de junho de 1920. Ela tinha instruções para encontrar Aleister Crowley em Bolsada, na Argélia. No dia 20 de junho, ela chegou em Marselha, na França. De lá, foi até Algiers, na Argélia, e depois para Bolsada. Em Bolsada, ela não encontrou Crowley. Jane havia recebido um telegrama, mas a transcrição não parecia fazer sentido, e demorou alguns dias para entender que o telegrama dizia para ela ir diretamente para Cefalu. Jane Wolfe chegou ao Hotel des Palmes, em Palermo, perto de Cefalu, na Sicília, na manhã de 23 de julho de 1920, completando quase 2 meses de deslocamento. Lá, ela encontrou Leah Hirsig, que a saudou com a frase: "Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei." A aparência de Leah chocou Jane Wolfe. Leah estava com o rosto sujo, o cabelo sem pentear e as unhas longas e pretas de carvão. Ela usava um grande vestido, manchado e empoeirado. Jane se perguntou como Crowley poderia enviar uma pessoa assim para recebê-la. Enquanto divagava, Jane não percebeu, mas acabou falando as palavras "imundície personificada" na frente de Leah. Quando Jane chegou à abadia, os residentes eram Aleister Crowley, Leah Hirsig e seu filho Hansi, de 3 anos, a filha de Crowley e Leah,
com o apelido de Poupée, e Ninette Shumway, com seu filho Howard, de 4 anos. Jane ficava no apêndice da casa, chamado Umbilicus, onde ficavam as crianças e Ninette preparava comida. Na abadia, Crowley instituiu uma regra de que os visitantes poderiam ficar por até 3 dias, mas aqueles que quisessem permanecer mais deveriam se dedicar à grande obra. Passados os 3 dias iniciais, Crowley colocou Jane em um cronograma rígido. 2 vezes por dia, ela sentava-se em asana, que no caso dela era o dragão, e trabalhava pranayama, o controle da respiração, e em seguida dharana, o controle do pensamento, utilizando os tátuas como ponto focal. Na revista In the Continuum, é possível ter acesso a diversos trechos do diário de Jane Wolfe desse período. Eles depois foram publicados no livro Jane Wolfe The Cephalo Diaries, 1920 a 1923. Um exemplo desse registro. 5 de setembro de 1920. Manhã. 7h37 a 7h57. Asana. 7h57 a 8h13. Dharana. Quadrado amarelo. 5 minutos. Curto. Estava indo bem, até que não consegui calar uma discussão sobre leite de vaca e Poupée, Harpócrates e invocação. Na abadia, o ritual menor do pentagrama de banimento era realizado de manhã e à noite, e depois disso, o resh. Esse último também era feito ao meio-dia, às 6 da tarde e à meia-noite. As refeições eram precedidas pelo ritual de vontade, ou will, e nenhuma conversa era permitida durante esse período. Pela manhã, o café com leite e qualquer outro refresco eram tomados ao ar livre, no pátio de cimento ou em qualquer outro lugar que as pessoas desejassem. As 2 refeições principais, quando todos comiam juntos, eram ao meio-dia e à noite. Conversar era permitido quando o grupo estava na praia para nadar diariamente e se exercitar, mas quando estavam na abadia, esperava-se que todos trabalhassem. Nas horas vagas, Jane também ajudou Crowley a pintar o chão e as paredes da casa. Em outros momentos, eles escalavam pedras e faziam trilhas. Durante a noite, haviam discussões ou rituais sobre as estrelas. Quando Jane se sentiu mais adaptada, ela começou a fazer perguntas sobre o trabalho. Em uma certa ocasião, ela trouxe uma lista de dúvidas sobre magia para Crowley, e ele acenou com as mãos para as estantes e comentou: "As respostas estão ali." Jane registrava que quando havia um conflito entre os habitantes da abadia, para chegar a uma solução justa, era pedido que cada um refletisse como contribuiu para o problema. Dia 21 de novembro de 1920, chegou à abadia mais um interessado nos ensinamentos de Crowley, o ex-membro da Marinha, Cecil Frederick Russell. Dia 11 de junho de 1921, Jane Wolfe assinou seu juramento de probacionista da Astrum Argentum sob a instrução de Crowley, tomando o moto de Soror Estai. Pouco depois, ficou acordado que Jane precisava realizar um retiro mágico. Alistair lançou os bastões do I Ching para obter informações sobre os procedimentos de Jane para o seu retiro mágico. A resposta foi o número 20, Quan, contemplação. Acima, o sol, o vento suave, e abaixo, o receptivo, terra. A sentença declarou: contemplação. A ablução foi feita, mas ainda não a oferenda. Cheios de confiança, eles o admiram. A partir disso, Crowley definiu a programação do retiro de Jane. Ele declarou que na primeira semana ela deveria passar meia hora para cada uma das 6 meditações a serem feitas todos os dias. Na segunda semana, deveria haver 1 hora para cada assunto. Na terceira semana, deveria ser dada 1h30 para cada um. E na quarta semana, 2 horas deveriam ser gastas para cada um dos assuntos. Havia uma parte da praia separada por uma projeção de rocha. Poucas pessoas iam até lá, possivelmente porque a descida até a praia era íngreme e porque ela era menor que a outra praia, e também mais rochosa. Aqui, Crowley decidiu que Jane poderia armar a sua barraca e continuar o trabalho com o mínimo de perturbação. A tenda que ela usou era a tenda de expedição ao Himalaia de Crowley, que era a prova d'água, do comprimento de uma pessoa, mas apenas da altura da cintura. A impermeabilização era feita por uma superfície encerada, pesada, e até o chão era desse material impermeável. Se chovesse, as abas frontais poderiam ser amarradas juntas. Ela fez um juramento de silêncio, exceto pelas palavras "amor é a lei, amor sob vontade", ditas para Russell quando ele trazia a refeição quente ao meio-dia e a refeição da noite mais tarde. Para as necessidades matinais, ela tinha um fogão Primus, que servia para ferver água para o chá da manhã. Após os rituais do primeiro dia, Jane retirou-se para a barraca e dormiu profundamente. Ela acordou de manhã com um movimento estranho. Sua tenda estava balançando, subindo e descendo
suavemente. Ela abriu o caminho até a aba frontal e olhou para fora, e para o seu espanto, descobriu que a tenda estava totalmente cercada por água. Ela refletiu que talvez àquela altura já estivesse no mar se não fossem as estacas servindo como âncoras. Mais ou menos nesse momento, Crowley e Russell chegaram ao topo da trilha para ver como Jane havia se saído durante a noite, e imediatamente desceram para a praia quando viram a situação. Com isso, ela riu e falou um pouco. Russell a ajudou a subir em outro banco de pedras de cerca de 1 metro acima da margem da água, entre algumas rochas. Jane voltou a trabalhar. Naquela noite, um vento forte e uivante surgiu e uma forte rebentação sacudiu as rochas sobre as quais a tenda estava amarrada. Jane se arrastou para fora da barraca o melhor que pôde e, quase levada pelo vento, conseguiu mover o seu equipamento e a barraca para uma estreita saliência de terra que se erguia da enseada. Ela estava orgulhosa de poder fazer isso sem a ajuda de ninguém e mais tarde Crowley disse que era a coisa certa a se fazer. No entanto, essa saliência acima da enseada era muito estreita para uma parada permanente. Entre as horas de meditação, ela se ocupou em mover pedras e rochas para fora do caminho em um local mais adequado para a tenda. Isso era para dar um piso nivelado para a prática. Ela então construiu uma parede robusta com pequenas pedrinhas e variadas rochas maiores. Ela se sentia como uma egípcia trabalhando em uma pirâmide. Nas pausas entre os exercícios, ela nadava nua no mar e achava especialmente delicioso simplesmente se soltar e cair de uma determinada rocha que se projetava cerca de 1 metro para fora da água. Ela se sentia totalmente relaxada, como um bebê sob os cuidados do santo anjo guardião. A dor do asana se acumulou dia após dia, principalmente nas pernas e tornozelos. Ela tinha sido um pouco negligente nos meses anteriores para controlar isso completamente, mas ela persistiu e continuou. Essa dor permaneceu até o fim do retiro. Alguns camponeses sicilianos descobriram a tenda e começaram rumores de que Jane tinha a peste ou que estava escondendo uma arma na barraca. Houve uma grande comoção, mas Jane continuou a meditar. A polícia investigou a tenda e sua ocupante e relatou as imprecisões dos camponeses a eles e às autoridades. No entanto, os camponeses supersticiosos não ficaram satisfeitos e começaram a atirar pedras na tenda. Uma das pedras cortou a tela e atingiu Jane na cabeça. Ela continuou sua meditação, não quebrando o asana, nem um voto de silêncio. Depois de algum tempo, Russell conseguiu convencer os camponeses de que deviam deixar Jane em paz, mas ela carregou a dor de cabeça por um tempo depois do seu retorno. Jane melhorou no pranayama ao aumentar os intervalos necessários para inspirar, segurar e expirar. No final do seu retiro, a rigidez automática se instalou e ela lentamente se inclinou mais e mais até que, ainda em asana, ela estava de lado no chão da tenda. Ali, ela permaneceu durante a meditação. Ela conta no seu registro: era como sentar em óleo fervente na maior parte do tempo. E às vezes, as minhas mãos ficavam tão rígidas que eu precisava desdobrar os meus dedos. Mas a dor e a rigidez duravam apenas 4 ou 5 minutos. Depois desapareciam completamente. Além disso, durante a última semana, meu corpo estava deitado do meu lado direito, como quem deita uma peça de escultura. Eu fiz tudo isso nua. Meu exercício consistia em ir da barraca para o mar para nadar e deliberadamente deixar cair algumas pedras para relaxar completamente. Na noite seguinte, ela voltou à abadia para encontrar todos os membros vestidos nos seus melhores trajes. Crowley colocou Jane com a espada na borda externa do circo. O ritual foi feito de uma forma esplêndida. Também em julho de 1921, Jane conheceu Frank Bennett, que iria passar algum tempo na abadia. Ele era um pedreiro, neófito da A e assumiu o moto mágico de Progradior. Em janeiro de 1922, Jane havia sido encarregada da educação dos meninos Hansi e Howard, e ela aceitou isso um pouco contrariada. A princípio, ela pensou que esse trabalho levaria muito tempo longe dos seus rituais, mas então ela aceitou o dever e realmente começou a apreciá-lo como um trabalho para o Santo Anjo Guardião. Ela ensinou aos meninos os nomes das estrelas e deu aulas de natação, italiano elementar e educação física. Ela os fazia ler e memorizar poesia e o liberal, um pouco a cada dia, além de levá-los em longas caminhadas pelas colinas e até a cidade, e os instruía sobre as coisas que encontravam no caminho. Em 1923, Crowley recebeu uma ordem de expulsão vinda do Ministério de Assuntos Interiores da Itália, controlado por Benito Mussolini. O acadêmico Marco Passi chegou a um documento que consta a justificativa para a expulsão de Crowley: atividade sexual obscena e pervertida,
incluindo poligamia. Com a enxurrada de ataques dos tabloides contra Crowley e a abadia, Jane foi enviada por Crowley para Londres, com a intenção de processar os tabloides. Ela chegou em 28 de fevereiro de 1923. Em Londres, ela contactou os pais de Raoul Loveday, que havia morrido na abadia, e foi recebida por eles. Quando Jane consultou um advogado sobre a possibilidade de processar os tabloides, ela foi informada que os tabloides não haviam mencionado o nome de Jane, se referindo a ela como uma atriz da Califórnia, e por conta disso, era impossível mover uma ação. Jane Wolfe permaneceu na Europa a serviço de Crowley, tendo ido à Tunísia e França, até que seus problemas de saúde se agravaram e ela foi internada. E logo depois disso, em 1º de outubro de 1927, ela partiu de volta para Nova York. Crowley se referia em cartas ao trabalho de Jane nessa época como ponta de lança de Telemann. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Essa é a primeira parte da história de Jane Wolfe. Eu precisei dividir o vídeo em 2 partes por conta do tamanho do conteúdo. Em breve, a parte seguinte do vídeo vai ao ar neste mesmo canal. Se for da sua vontade, curta o vídeo, se inscreva, comente e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu realizo atendimentos online como terapeuta junguiano e você pode entrar em contato comigo pelos links na descrição ou pelo meu e-mail. Além disso, eu faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.